Erik Erikson foi um psicólogo que desenvolveu uma das teorias do desenvolvimento mais populares e influentes. Embora sua teoria tenha sido influenciada pelo trabalho do psicanalista Sigmund Freud, a teoria de Erikson é centrada no desenvolvimento psicossocial ao invés do desenvolvimento psicossexual. O Erik Erikson propôs uma teoria do desenvolvimento psicossocial que abarcou o desenvolvimento por toda a vida útil. Então vamos dar uma olhada nessa teoria e nas diferentes fases do desenvolvimento humano de acordo com ela. O que é desenvolvimento psicossocial? Muito parecido com Sigmund Freud, Erikson acreditava que a personalidade se desenvolve em uma série de etapas. A teoria de Erikson descreve o impacto da experiência social ao longo de toda a vida. Erikson estava interessado em como interação e relações sociais desempenham um papel no desenvolvimento e crescimento dos seres humanos. Um dos principais elementos da teoria de estágios psicossociais do Erikson é o desenvolvimento da identidade do ego. A identidade do ego é o sentido consciente de si que nós desenvolvemos através da interação social. De acordo com Erikson, a nossa identidade do ego está em constante mutação devido às novas experiências e informações que adquirimos em nossas interações diárias com os outros. À medida que enfrentamos cada novo estágio do desenvolvimento, estamos diante de um novo desafio que pode ajudar a desenvolver ou dificultar o desenvolvimento da identidade. Quando os psicólogos falam sobre identidade, eles estão se referindo a crenças, ideais e valores que ajudam, formam e guiam o comportamento de uma pessoa. A formação da identidade é algo que se inicia na infância e torna-se particularmente importante durante a adolescência, mas Erikson acredita que é um processo que continua ao longo da vida. Nossa identidade pessoal dá a cada um de nós um sentido integrado e coeso de si, que permanece e continua a crescer à medida que envelhecemos. Nosso senso de identidade pessoal é moldado por nossas experiências e interações com os outros, e é essa identidade que ajuda a guiar nossas ações, crenças e comportamentos e nos ajuda a crescer e nos desenvolver ao longo da vida. Além da identidade do ego, Erikson também acreditava que um senso de competência motiva comportamentos e ações. Em cada etapa na teoria do Erikson, há a preocupação com tornar-se competente em uma área da vida. Se há um bom desenvolvimento na fase, a pessoa vai ter uma sensação de domínio, que é por vezes referida como a força do ego ou a qualidade do ego. Se a fase é mal gerenciada, a pessoa pode sair com um sentimento de inadequação. Em cada etapa, segundo Erikson, as pessoas experimentam um conflito que serve como um ponto de viragem no desenvolvimento. Na visão do Erikson, esses conflitos estão centrados em desenvolver uma qualidade psicológica ou deixar de desenvolver essa qualidade. Durante essas fases, o potencial para o crescimento pessoal é alto, mas assim também é o potencial para o fracasso. Se as pessoas têm sucesso em lidar com o conflito, elas emergem com forças psicológicas que irão atendê-las bem para o resto da vida. Se elas não conseguem lidar eficazmente com esses conflitos, elas não podem desenvolver as habilidades essenciais e necessárias para um forte senso de identidade e de si. Então vamos ver os 8 estágios de desenvolvimento psicossexual da teoria do Erik Erikson. O estágio número 1 é confiança versus desconfiança. A primeira etapa da teoria do desenvolvimento psicossocial do Erikson ocorre entre o nascimento e 1 ano de idade e é a fase mais fundamental na vida. Uma criança é totalmente dependente. O desenvolvimento da confiança é baseado na confiabilidade e qualidade dos cuidadores da criança. Nesse ponto do desenvolvimento, a criança é totalmente dependente de cuidadores adultos para tudo o que ela precisa para sobreviver, incluindo comida, amor, carinho, segurança, tudo. Se um cuidador não fornece cuidado e amor adequado, a criança vai vir a sentir que não pode confiar ou depender dos adultos na sua vida. Se uma criança desenvolve com sucesso a confiança, vai se sentir segura no mundo. Os cuidadores que são inconsistentes, emocionalmente indisponíveis ou rejeitam contribuem para os sentimentos de desconfiança das crianças que cuidam. A incapacidade de desenvolver a confiança irá resultar em medo e uma crença de que o mundo é inconsistente e imprevisível.
Claro, nenhuma criança vai desenvolver 100% um senso de confiança. Erikson acredita que o desenvolvimento bem-sucedido se baseia sobre um equilíbrio entre os dois lados opostos. Quando isso ocorre, as crianças adquirem a esperança, que Erikson descreveu como uma abertura à experiência temperada por algum receio de que o perigo pode estar presente. Estágio número 2. Autonomia versus vergonha e dúvida. A segunda etapa da teoria do desenvolvimento psicossocial do Erikson tem lugar durante a primeira infância e é focada em crianças que desenvolvem uma maior sensação de controle pessoal. Nesse ponto do desenvolvimento, as crianças estão apenas começando a ganhar um pouco de independência. Elas estão começando a executar ações básicas por conta própria e a tomar decisões simples sobre o que elas preferem. Ao permitir que as crianças façam escolhas e tomem o controle, pais e cuidadores podem ajudar as crianças a desenvolverem um senso de autonomia. Como Freud, Erikson acredita que o treinamento do toalete ou do banheiro era uma parte vital desse processo. No entanto, o raciocínio de Erikson foi muito diferente do de Freud. Erikson acreditava que aprender a controlar as funções corporais leva a uma sensação de controle e um senso de independência. Outros eventos importantes incluem ganhar mais controle sobre as escolhas alimentares, preferências de brinquedo e seleção de roupas. Crianças que concluem com êxito essa fase se sentem seguras e confiantes, enquanto que aquelas que não fazem são deixadas com um sentimento de inadequação e insegurança. Erikson acredita que a obtenção de um equilíbrio entre autonomia, vergonha e dúvida levaria à vontade, que é a crença de que as crianças podem agir com intenção dentro da razão e limites. Estágio número 3. Iniciativa versus culpa. A terceira etapa do desenvolvimento psicossocial tem lugar durante os anos pré-escolares. Nesse ponto do desenvolvimento, as crianças começam a afirmar o seu poder e controle sobre o mundo através de liderar o jogo e outras interações sociais. As crianças que são bem-sucedidas nessa fase se sentem capazes de conduzir os outros. Aquelas que não conseguem adquirir essas habilidades são deixadas com um sentimento de culpa, dúvida e falta de iniciativa. Quando um equilíbrio ideal entre a iniciativa individual e uma vontade de trabalhar com outras pessoas é alcançado, a qualidade do ego, conhecida como finalidade, emerge. Estágio número 4. Produtividade versus inferioridade. A quarta etapa psicossocial tem lugar durante os primeiros anos escolares, cerca de 5 a 11 anos de idade. Através de interações sociais, as crianças começam a desenvolver um sentimento de orgulho em suas realizações e habilidades. As crianças que são encorajadas e elogiadas pelos pais e professores desenvolvem um sentimento de competência e crença nas suas habilidades. Aquelas que recebem pouco ou nenhum incentivo dos pais, professores ou colegas vão duvidar de suas habilidades para serem bem-sucedidas. O sucesso no equilíbrio dessa fase do desenvolvimento psicossocial leva à força conhecida como competência ou a crença nas nossas próprias capacidades para lidar com as tarefas definidas antes de nós. Estágio psicossocial número 5. Identidade versus confusão de identidade. O quinto estágio psicossocial ocorre durante a adolescência, às vezes turbulenta. Essa fase tem um papel essencial no desenvolvimento de um senso de identidade pessoal que continuará a influenciar o comportamento e desenvolvimento para o resto da vida de uma pessoa. Durante a adolescência, as crianças exploram a sua independência e desenvolvem um sentido de si. Aquelas que recebem incentivo e reforço adequados através da exploração pessoal vão emergir dessa fase com um forte senso de si mesmas e uma sensação de independência e controle. Aquelas que permanecem inseguras das suas crenças e desejos vão se sentir inseguras e confusas sobre si mesmas e o futuro. Concluir essa etapa leva com sucesso para a fidelidade, o que Erikson descreveu como uma capacidade de viver de acordo com as normas e as expectativas da sociedade. Estágio número 6. Intimidade versus isolamento. Essa fase abrange o período de início da idade adulta, quando as pessoas estão explorando as relações pessoais. Erikson acreditava que era vital que as pessoas desenvolvessem relações estreitas e comprometidas com outras pessoas. Aquelas que são bem-sucedidas nessa etapa irão formar relacionamentos que são duradouros e seguros. Cada etapa se baseia em habilidades aprendidas nas etapas anteriores.
Erikson acreditava que um forte senso de identidade pessoal é importante para o desenvolvimento de relações íntimas. Estudos têm demonstrado que as pessoas com um mau senso de si tendem a ter relações menos comprometidas e são mais propensas a sofrer isolamento emocional, solidão e depressão. A resolução bem-sucedida dessa etapa resulta na força conhecida como amor. Ela é marcada pela capacidade de formar relacionamentos duradouros e significativos com outras pessoas. Estágio 7. Generatividade versus estagnação. Durante a idade adulta, continuamos a construir nossas vidas, com foco em nossa carreira e família. Aqueles que são bem-sucedidos durante essa fase vão sentir que estão contribuindo para o mundo por serem ativos em sua casa e na comunidade. Aqueles que não conseguem atingir essa habilidade vão se sentir improdutivos e não envolvidos no mundo. Cuidado é a virtude alcançada quando esse estágio é tratado com sucesso. Ser orgulhoso de suas realizações, ver seus filhos se tornarem adultos e desenvolver um sentido de unidade com seu parceiro da vida são realizações importantes dessa fase. Estágio psicossocial número 8. Integridade versus desespero. O estágio psicossocial final da teoria de Erikson ocorre durante a velhice e está focado em refletir sobre a vida. Nesse ponto do desenvolvimento, as pessoas olham para trás, para os acontecimentos de suas vidas e determinam se elas estão felizes com a vida que viveram ou se arrependeram das coisas que fizeram ou deixaram de fazer. As pessoas que forem mal-sucedidas durante esse estágio vão sentir que a sua vida foi desperdiçada e vão experimentar muitos arrependimentos. O indivíduo vai ficar com sentimentos de amargura e desespero. Aquelas que se sentem orgulhosas de suas realizações vão sentir uma sensação de integridade. Concluir com sucesso essa fase significa olhar para trás com poucos arrependimentos e um sentimento geral de satisfação. Essas pessoas irão atingir a sabedoria, mesmo quando confrontadas com a morte. Os pontos fortes da teoria do desenvolvimento psicossocial do Erikson. Um dos pontos fortes da teoria psicossocial do Erik Erikson é que ela fornece um quadro amplo do desenvolvimento ao longo de toda a vida. Ela também nos permite enfatizar a natureza social do ser humano e a influência importante que as relações sociais têm sobre o desenvolvimento. Pesquisadores encontraram evidências que sustentam as ideias de Erikson sobre a identidade e ainda identificaram diferentes subfases da formação de identidade. Algumas pesquisas também sugerem que as pessoas que formam fortes identidades pessoais durante a adolescência são mais capazes de formar relacionamentos íntimos durante a idade adulta. Limitações da teoria psicossocial. Que tipos de experiências são necessárias para concluir com êxito cada etapa? Como é que uma pessoa se desloca de um estágio para o próximo? Uma possível fraqueza da teoria psicossocial é que os mecanismos exatos de resolução de conflitos e como se desloca de um estágio para o próximo não são bem descritos ou desenvolvidos. A teoria deixa de detalhar exatamente que tipo de experiências são necessárias em cada fase, a fim de resolver com êxito os conflitos e passar para a próxima fase.